Boa tarde a todos. Eu sou a professora Carol e hoje nós vamos ter a primeira aula de matemática do PET 5. Nessa primeira aula, vamos estar falando sobre números decimais. O que são os números decimais? Como são os números decimais? Como podemos identificar os números decimais? A principal característica do número decimal é a presença da vírgula, como nós vemos aqui abaixo, né? 0,54, 123,3, 12,356. Todo número decimal, ele é formado de duas partes. A parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, seria antes da vírgula, e a parte decimal que fica à direita da vírgula, ou seja, depois da vírgula. Então, nos exemplos que nós temos aqui, 0,54. Qual que seria a parte inteira? Seria o zero, né? O 54 é a parte decimal. No 123,3, 123 é a parte inteira e 3 é a parte decimal. 12 é a parte inteira e 356 é a parte decimal. Nós vamos ver mais alguns exemplos e vamos fazer uma atividade também para fixarmos esse conteúdo. Então, aqui nós temos como se fosse um quadro posicional e vocês poderão ver na página 19 do PET de vocês, lá tem um quadro posicional. Então, aqui está explicado quais os números que nós temos da parte inteira, antes da vírgula, e depois da vírgula, a parte decimal. Como esses números são chamados? Como podemos classificar esses números? Então, a parte inteira é simples, né? Porque nós já trabalhamos com ela, que é a unidade, dezena e centena. Por que unidade simples? Porque depois nós temos a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e assim sucessivamente. E depois da vírgula, nós temos a parte decimal, que são décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e milionésimos, tá? Então, nós vamos estar fazendo a atividade e vocês podem também estar tirando as dúvidas. No PET de vocês também tem essa explicação. Tem também lá um quadro posicional mostrando para vocês a classificação da parte inteira e da parte decimal. Agora, nós vamos treinar um pouco. Vocês estão vendo que abaixo nós temos alguns números decimais, né? Nós temos 54,237, 9,483, 2,106 e 126,14. Por que nós estamos aprendendo sobre os números decimais? É importante vocês saberem isso. Porque todos os lugares que vocês vão, vocês vão ver esses números. Vocês vão na padaria comprar um pão, lá no preço do pão vai ser R$ 2,37. Então, esse número é um número decimal. Vocês vão ao supermercado, vão comprar o leite. Chegar lá, o leite é R$ 3,98. R$ 3,98. Então, isso é um número decimal. Se nós formos ao posto de gasolina com o pai de vocês, colocar combustível no carro, na moto, o preço da gasolina também está em números decimais. Então, os números decimais, eles fazem parte do nosso dia a dia, eles fazem parte do nosso cotidiano. Por isso, nós precisamos estudar e aprender sobre eles. Agora, nós vamos preencher esse quadro para a gente ver se a gente realmente entendeu e aprendeu. Nós temos no quadro a parte inteira, que é a unidade, dezena e centena, e temos a parte decimal, que são os décimos, centésimo e milésimo. Então, como que ficaria se nós preenchêssemos esse quadro com esses números que estão em destaque? Vamos ver. Então, o primeiro número, que seria 54,237 milésimos, ficaria assim: 5 dezenas, 4 unidades, 2 décimos, 3 centésimos e 7 milésimos. Então, como que nós vamos ler este número, né? A gente vai ler 54,237
9,237 milésimos. O próximo número é 9,483. Então, o 9, ele faz parte da parte inteira da unidade. E na parte decimal, o 4 faz parte dos décimos, o 8 faz parte do centésimo e o 3 faz parte do milésimo. Então, nós temos 9,483 milésimos. Agora, o próximo número, 2,106. Então, o 2 vai fazer parte da unidade da parte inteira. E o 1 vai fazer parte dos décimos, o 0 do centésimo e o 6 do milésimo. Então, ficaria como esse número? 2,106 milésimos. Agora, nós temos o número 126,14. Então, como que ficaria esse número? O 1 faz parte da centena, o 2 da dezena, o 6 da unidade, o 1 dos décimos e o 4 do centésimo. Então, como que a gente poderia ler esse número? 126,14 centésimos, tá bom? Vocês vão ter uma atividade muito parecida com essa no PET de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, voltem novamente no vídeo, assistam a aula e façam a questão da atividade do PET. Então, na página 20 e 21, nós temos essa atividade no PET. Na casa de Luiz moram ele, seus pais e seu avô. Luiz precisava fazer uma atividade da escola, que era o seguinte: saber quanto mede cada membro da sua família. Ele descobriu as seguintes medidas. O seu pai mede 1,84 centímetros, a sua mãe 1,70 centímetros, o seu avô 1,92 centímetros e o Luiz mede 1,60 centímetros. Então, agora, vocês vão representar essas medidas no quadro abaixo. Já colocamos aqui para vocês verem como exemplo a medida do pai do Luiz. Então, o número inteiro é qual? 1,84. Agora, qual que é a parte inteira desse número? É o número 1. Qual que é a parte decimal? 84. Então, agora vocês vão preencher na tabela. O 1, ele faz parte do quê? Centena, dezena, unidade. O 1 faz parte da unidade. O 8 faz parte do décimo e o 4 faz parte do centésimo. Então, se nós lermos este número, de acordo com o número decimal, nós leremos assim: 1,84 centésimos, tá bom? E aí, vocês vão continuar essa atividade fazendo a mesma coisa, com o da mãe, o do avô e o do Luiz. Então, vou dar o exemplo da mãe. A mãe, o número 1,70. Você vai colocar aqui, ó, número 1,70. Parte inteira desse número, o número 1. Parte decimal, o 70. Então, agora nós vamos lá para a tabela. O 1, ele é centena, dezena, unidade. O 1 é unidade. Depois da unidade, da vírgula, nós vamos ter o décimo, centésimo e milésimo. O 7 faz parte de quê? Do décimo. O 0 faz parte do centésimo. Então, de acordo com o número decimal, esse número seria 1,70 centésimo, tá? E assim por diante. Vocês vão fazer essa atividade no livro do PET de vocês, que está na página 20 e 21. Então, meus amores, fiquem com Deus. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. Lembrem-se sempre, nós estamos aqui para tirar qualquer dúvida que surgir, tá? Contem sempre conosco. Um grande abraço e até a próxima.